Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Obrigado. Pois eu não imaginava que um mês passaria tão rápido, né? Hoje já faz um mês que Wanda e eu estamos aqui na cidade do Recife. Foi o mês mais abençoado para minha hipertensão, porque em nenhum momento a minha pressão passou de 12/8. Foi tão bom aqui, né? Amém, graças a Deus. Agora eu vou fazer o teste quando eu regressar para Porto Alegre. Se ela subir para 15 ou 16 ou 17, eu vou dizer, acho que eu vou voltar para o Recife. Mas nós estávamos esse fim de semana com uma agenda bem sobrecarregada na paróquia Deus Conosco. Minha filha e eu ministramos sexta e ontem, e hoje ela está dando testemunho dela lá de manhã, e eu me vi obrigatoriamente a pregar ainda à noite hoje, lá na paróquia Deus Conosco. Mas minha filha vai estar aqui com a minha esposa, então eles me representarão. Foi uma alegria muito grande, fui muito bem tratado por todos vocês. E agora que eu estava aprendendo, memorizando o nome de todo mundo, né? Porque é difícil para uma pessoa nova na cidade memorizar o nome de todo mundo, né? Aí quando eu começo a memorizar, eu vazo. E já sábado eu inicio as aulas no seminário teológico, em que eu dou aula, estou dando história de Israel. E no sábado à tarde mesmo já viajarei para São Paulo, onde no domingo eu prego de manhã numa conferência de obreiros. E será, por certo, a minha última conferência do ano. Não é? Então, terminaremos assim o nosso ano. O texto que eu pedi para lermos essa noite, como parte da nossa liturgia, está abordando o caso de uma mulher, e na minha versão, que é uma versão mais moderna, diz que quando Jesus chega nessa sinagoga, ele se depara com uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Então hoje pela manhã eu quero mostrar para os irmãos, para aqueles todos que nos assistem na internet, e depois a mensagem fica gravada no site da Recon e lá no YouTube. Então, queria mostrar como existem demônios que atuam no meio da igreja, e depois iremos lá para o texto de Marcos 5, para mostrar os demônios que operam por trás ou dentro de nossa sociedade. Eu hesitei muito, titubeei bastante em pregar esta palavra, mas eu sinto que o Espírito Santo me direcionou para isto, porque aqui nós temos um caso, é o único caso do Novo Testamento, em que o escritor se refere, o Lucas, e é Lucas quem escreve, e Lucas era médico. Lucas era um médico, portanto ele não escreveria algo que fosse contra a medicina. Certamente foi ele quem aconselhou Paulo a dizer para Timóteo, que Timóteo tinha muitos problemas estomacais, devido à questão da água daquela época, que não era uma água muito boa, tratada, que Timóteo tomasse um pouco de vinho, por causa das suas constantes enfermidades. A história de Lucas é muito interessante, porque quem conta a melhor história de Lucas é uma escritora inglesa, não sei se ela já morreu por esses dias, chamada Taylor Caldwell. E Taylor Caldwell, ela e o marido pesquisaram mais de
1000 peças de literatura da época em que Lucas viveu, para poder escrever o livro sobre Lucas, o médico amado, ou o médico de almas. Eu li esse livro em inglês em 1970, mas depois a editora Record lançou em português, primeiramente como Lucas, o médico amado, e depois mudou o título para Médico de Almas. E a autora, aliás, uma das minhas preferidas autoras desta época, ao lado de John Steinbeck, que era um americano que vivia exilado no México, que contava a história da povoação da Califórnia. Sempre gostei dos livros dele. Mas a Taylor Caldwell, ela então relata sobre a possível conversão de Lucas. Lucas teria estudado medicina na Universidade de Alexandria, naquela época, e ele se encontra com Paulo, quando Paulo está a caminho para a Grécia, na localidade de Troade, quando no Novo Testamento muda o tratamento do texto, do singular para plural. E Lucas teria saído de Roma, onde morava. Ele era um liberto, o pai tinha sido escravo, mas ele era um liberto, e ele vai para Israel e se encontra com todos aqueles personagens bíblicos. Se encontra com Maria, mãe de Jesus, se encontra com Maria Madalena, se encontra com a mulher de Zebedeu, se encontra com os apóstolos, e ela tem tudo isso bem documentado. E eu estou dizendo tudo isso para mostrar que Lucas, como médico, ele teria pensado 2 vezes em escrever sobre espírito de enfermidade. Porque em todas as outras passagens do livro de Lucas, quando se refere à enfermidade, ele fala em enfermidade apenas. Mas aqui nesse texto de Lucas 13, Lucas observa, ou pelo menos foi que contaram a ele, que havia ali já há 18 anos uma mulher possuída de um espírito de enfermidade que a deixou corcunda. Agora, os médicos sabem muito bem que uma pessoa pode ficar corcunda por uma degeneração óssea da cervical. Então, a cervical vai se deteriorando, a pessoa vai encurvando, daqui a pouco ela não consegue mais olhar para cima, ela só olha para baixo, e ela fica totalmente encurvada. Essa é a causa genética. Mas Lucas mostra que Jesus viu ali uma causa espiritual, percebe nela um espírito de enfermidade que a deixava encurvada, ela nunca podia se endireitar. E Jesus impõe as mãos sobre ela, e ela então fica curada. O chefe da sinagoga e os demais reclamam muito, porque era um dia de sábado. E você sabe, os judeus ortodoxos, no dia de sábado, eles são tão ortodoxos que não são capazes de apertar o botão do elevador. Vocês que já foram a Israel sabem disso. Eu fiquei uma vez no Sheraton no ano 2000 e passei casualmente um dia de sábado lá junto com Asaf Borba, e havia 2 elevadores, o elevador do Shabbat, que era do sábado, e o elevador normal para os outros. Mas o elevador do Shabbat é para o judeu subir e demora 30 segundos em cada andar. O cara quer ir no 4º andar. Então ele vai demorar tempo, porque cada andar o elevador vai parar, espera 30 segundos e sobe. E os judeus muito vivos, sabendo que a gente não era judeu, ele entrava junto com a gente no elevador dos turistas e diziam assim para a gente: "Would you please press the 4th?" Quer dizer, você poderia, por favor, apertar o botão número 4? Porque nem o botão eles podem apertar. Agora, imagina Jesus curando uma pessoa num dia de sábado, em que não se podia fazer nada.
a lei pesava. Eu acho que a lei deixou aqueles sacerdotes e anciãos mais corcundas que aquela mulher. O peso da lei deixou aqueles líderes religiosos mais encurvados, mais corcundas do que o demônio no pescoço daquela mulher. Porque assim faz a religião. A religião, ela escraviza tanto quanto os demônios. A religião impõe um jugo na vida das pessoas, e as pessoas, apesar de cantarem livre estou, cantam da boca para fora, porque tem um ritual de pressão religiosa que tolhe totalmente a sua liberdade cristã. Estão me entendendo? Não faça isso, não toque aquilo, não coma isto, não vista aquilo, que é o peso da religião. Pois é o peso da religião, e não é esta a minha mensagem que eu vou pregar, isso aí eu deixo depois para o reverendo Ximenes continuar. Não, o peso da religião, não é, deixou esses líderes da sinagoga totalmente cegos. Mas aqui Jesus disse: ora, se vocês no dia de sábado costumam soltar o seu gado para beber água, só esse ato de desamarrar o gado, deixar o gado ir sozinho para o tanque beber água, depois com um assobio você chama e o gado volta para o curral. Se você faz isso, só desatar o seu gado, é o que Jesus está querendo dizer. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta mulher, esta filha de Abraão, olha a expressão, filha de Abraão, quer dizer, de acordo com a nossa tradição hoje, seria um cristão, que a filha de Abraão era uma descendente de Abraão, assim como nós somos hoje descendentes de Abraão pelo lado espiritual. Será que ela não a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então tem pessoas que são presas por espírito de enfermidade, estão na igreja normalmente, mas não percebem que há um espírito de enfermidade por trás daquela enfermidade. Eu sempre costumo dizer, quando você tem uma enfermidade e você vai aos médicos e faz todos os exames e não encontra motivo algum para ter aquela enfermidade, alguma coisa está errada. Às vezes repete os exames, volta a dar tudo negativo, mas você continua com o problema. Aí os médicos dizem assim: bom, deve ser um falso positivo. Eu já ouvi essa expressão tantas vezes, falso positivo, em relação ao meu coração. Meu cardiologista dizia assim: toda vez que se você for ao hospital numa emergência, ele fizer um eletro, ele dizia: pastor João, se fizer um eletro, diga para o médico que os seus eletros dão todos errados, e eu não sei a razão. Eu não sei a razão, porque todos os eletros que você tira há 10 anos comigo dão que você está tendo um infarto, e você não está. O que me levou a fazer um exame mais profundo, que foi um cateterismo, não é? E aí o médico, eu estou vendo tudo ali, estou acordado, olhando, e daí, doutor Gilberto, achou alguma coisa? Você não tem nada aqui não. Tem nada aqui não. Mas os exames anteriores diziam que toda a parte inferior do meu coração, do lado esquerdo, estava necrosada. Que nada, não tem nada aqui, está tudo bem. Está tudo bem. Então, era uma coisa que eu não saberia identificar, os médicos não conseguiram resposta até hoje, fiz todos os exames possíveis. Agora, se eu chegar lá de volta em Porto Alegre, for consultar o meu cardiologista e disser a ele, 1 mês no Recife com pressão 11/6, ele vai dizer, impossível. Você é hipertenso. Agora eu já anulei as palavras dele, não sou mais hipertenso.
Não sou mais hipertenso. Mas o ponto que eu quero chegar, eu tive também uma situação dessa, tá, em que eu fui atacado por um espírito de enfermidade, mesmo sendo pastor. Eu fui atacado, aqui mesmo agora, em Recife, um dos pastores aqui da Episcopal, e ele estava incomodado, e eu senti de Deus passar a mensagem para ele. Eu disse, é demônio, é opressão demoníaca. Aí diz ele, vamos ver o resultado dos exames. Eu disse, vem cá em casa. Chamei-o no meu apartamento, orei, ungi ele com óleo, disse, vamos orar por libertação. Ontem vieram todos os resultados do exame dele. Pastor Joãozinho, não tem nada. Eu disse, é demônio. Você teve um ataque, uma opressão demoníaca, não uma possessão, veja bem, mas um espírito de enfermidade atacou você. E às vezes o médico não sabe detectar isso, não sabe detectar. Aí agora mostra todos os exames, está limpinho, um espírito de enfermidade. Então a gente tem que saber se conhecer. Eu sei me conhecer. Eu não sofro de dor de cabeça, é raríssimo sofrer dor de cabeça. Mas se eu sofro de dor de cabeça, primeira coisa que eu vou fazer, medir a pressão. A pressão está boa. Aí vou consultar o meu fígado. O que eu comi ontem que está me dando nojo? Porque quando o fígado ataca, a gente sabe que a gente tem nojo daquela comida que comeu, né? Não tem nada que eu comi que está me dando nojo. Então já sei, é espiritual. E repreendo em nome de Jesus. Porque a palavra fala, nós vivemos neste mundo espiritual. Foi a primeira mensagem que eu preguei aqui, aquele domingo de manhã, sobre vivendo entre dois mundos. Mas eu falei no lado positivo, como o céu influencia a terra. Eu tive um caso de uma sobrinha, de uma cunhada minha, membro da igreja até hoje, mas ela sofria muito de uma alergia em todo o seu corpo. Alergia que não parava nunca. E ela tinha ido em todos os médicos. Os médicos não acharam a causa da alergia. Até que por fim mandaram ela para o psiquiatra, né? E o doutor Vicente aqui já deve ter recebido muitos casos assim. Leva para o psiquiatra. O psiquiatra começa a receitar os remédios próprios, não é? Mas a minha esposa teve um sonho, em que viu uma obra de feitiçaria sendo feita no pátio da casa dela. Com aquele sonho, nós fomos lá orar por ela. Disse, olha, temos uma palavra de Deus, uma palavra de revelação. A Wanda teve num sonho de que foi feita uma obra de feitiçaria. E a Wanda perguntou, aquele dia quando aquela fulana, que era uma parente nossa, que é bruxa, sempre tem um bruxo na família, né? Eu também tenho um bruxo na família. Aquela parente nossa, que veio aqui fazer uma visita, ela fez algum trabalho? Diz ela assim, eu não sei, mas a minha mãe, que mora aqui nos fundos, deve saber. Aí eu fui lá falar com a dona Esther, que morava nos fundos, estava acamada, sofrendo de câncer, e perguntei para ela, dona Esther, aquela fulana quando esteve aqui, o que fez? E ela largou uma verborragia de nomes feios contra aquela mulher, e disse, aquela desgraçada tirou de mim e jogou na minha filha. Aí ela contou, eu sofria dessa alergia na minha pele. E fui procurar aquela mulher em tal lugar, e ela me levou à noite para a beira da praia, e fez a obra de feitiçaria, e ela ainda perguntou, em quem você quer que eu coloque isso? E eu disse, ninguém, pois aquela desgraçada colocou na minha filha. Eu disse, não é que ela colocou, é o demônio. Oramos pela minha cunhada. Está liberta até o dia de hoje. Era apenas um ataque espiritual. Você está entendendo? Essa mulher tinha esse problema. Essa mulher tinha esse problema. Era um caso espiritual. Eu podia contar outros casos meus. Outros casos meus. Eu tive uma febre de 38 dias. Uma febrezinha baixa. 37,5. Mas 37,5 para mim, gente, já é quase 40, porque a temperatura do meu corpo é 35,5, não é 36,5 como todo mundo. Eu sou uma exceção nesse mundo, tudo é diferente. Eu sou baixinho, a temperatura é mais baixinha. 35
E aí estava dando 37,2. Eu já estava queimando em febre. Todo dia. Só depois de 3 semanas que eu fui procurar o médico. Fiz todos os exames, fiz todos os exames possíveis. Exame para ver se eu estava com AIDS, exame para ver se eu estava com tuberculose. Fiz tudo que é exame, tomografia da cabeça, porque achavam que eu tinha levado um tombo no futebol de salão e bati com o supercílio no chão. É uma coisa séria. Fiz todos os exames. Nada. E aquilo persistia. Até que uma irmã teve uma revelação de Deus num sonho, de que ela via um trabalho de feitiçaria sendo feito contra mim. Uma mesa que estava num centro de religião, e havia 3 velas queimando em cima de uma carta, e ela entendeu que aquela carta estava pedindo a minha vida. E em cima daquela carta queimavam 3 velas, uma amarela, uma vermelha e uma preta. E o Senhor disse: a vela amarela é enfermidade, a vela vermelha é no sangue, e a preta é morte. Se não interceder por ele, ele morre. Ela contou para mim naquele domingo de tarde, e aquilo não me deixou nem um pouquinho nervoso. Apenas tomei um ato de fé. Cheguei em casa e disse para Wanda: Wanda, eu não vou tomar remédio nenhum. Peguei o Salmo 3 e li, não é? Em paz me deitarei e em paz me levantarei. E não tomei remédio. No outro dia amanheci sem nada. Eu tinha dores por todo o corpo, braços, pernas, dores nos músculos aqui do crânio. Não tive dor nenhuma. Eu não sei até hoje qual foi a trama lá no mundo espiritual, o que o diabo estava preparando, mas eu sei que o Senhor me cercou da sua misericórdia e me deu total libertação. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para o Senhor: o que houve lá, hein? Ele vai me dizer tudinho. O que houve? Então tem enfermidades que muitas vezes são ataques demoníacos, e às vezes nós precisamos entender essas coisas. Não estou dizendo que as enfermidades todas vêm do demônio, de maneira nenhuma. Esse texto, inclusive, aqui que eu acabei de ler, gerou um problema entre os teólogos das Assembleias de Deus, quando as Assembleias de Deus publicaram a Bíblia Dake, de estudo, que é uma das melhores bíblicas referenciais que tem hoje traduzidas em português. A Dake, muito minuciosa, muito bem preparada, mas o Dake afirma aqui no comentário que essa mulher foi atacada por um demônio de enfermidade. Pronto, agora os teólogos da Assembleia de Deus não creem mais nisso. Você acreditou uma coisa dessa? Antes nós acreditamos, agora entrou o modernismo na denominação que eu participo, já não creio mais. Para você ver como a teologia, um certo tipo de teologia está entrando no meio do clero e está minando a verdade das Escrituras. E aí a CPAD proibiu a divulgação dessa Bíblia. Proibiu, não tem mais, você não encontra na CPAD. Encontra em outras livrarias, porque a editora Atos continuou publicando. Segundo texto que eu quero mostrar para vocês está em Marcos, no capítulo 5. Em Marcos capítulo 5, tem aqui a história daquele homem de Gadara, não é? Eu vou trazer só a referenciazinha, que este homem, ele era, está logo no versículo 2, ele era possuído de espírito imundo, andava entre os túmulos, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Agora observem, andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando ele se encontra com Jesus, e Jesus diz a ele: sai, ele pergunta: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque Jesus disse: espírito imundo, saia desse homem. E Jesus pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: somos uma legião, porque somos muitos. Mas aí tem uma coisa interessante.
e pediu a Jesus com insistência que não os mandasse para fora do país. Olha que pedido interessante. Os demônios não queriam sair para fora de Gadara. Ali era o lugar de atuação deles. Então eles disseram a Jesus: mande-nos para os porcos. Havia ali uma manada de 2.000 porcos, e os demônios Jesus autorizou, foram todos para os porcos, que se precipitaram no mar. Claro que os demônios não foram juntos, né? Só levaram os bichinhos para o mar. Então ele ficou liberto, esse homem. A notícia se espalha na cidade que Jesus de Nazaré expulsou o demônio que havia naquele homem, e os homens da cidade, vamos supor assim, o presidente, o prefeito, o presidente da Câmara, os vereadores, o juiz, o delegado, todo mundo veio para ver o que estava acontecendo ali. E aí, o versículo 15 diz: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado. O cara não vivia sentado, andava, só andava, vestido, porque antes só andava seminu, em perfeito juízo, e temeram. Quer dizer, antes eles não temiam que o cara andasse daquele jeito, violento, gritando, seminu, mas agora quando viram o homem assentado, com perfeito juízo, vestido de banhinho tomado, eles ficaram com medo. O que houve com essa sociedade? O que houve com esta sociedade? Não é? E aí eles pediram com insistência que Jesus fosse embora dali. Por que pediram que Jesus fosse embora dali? Eu aprendi com o Caio Fábio, eu acho que eu ouvi o Caio Fábio pregar uma mensagem nesse texto há uns 35 anos atrás, num encontro em Águas de Lindóia. Nem sei se naquela época você estava trabalhando com Caio, mas ouvi Caio Fábio pregar, e li também num livro da Visão Mundial, não é? Um livro que a Visão Mundial publicou a respeito desses demônios, não é? E ele então estava falando sobre os demônios não gostam de deixar as cidades. Eles não gostam de deixar uma região. Mas por que não gostam? Porque ali eles conhecem todo mundo. Eles conhecem o prefeito, eles conhecem os advogados, eles conhecem os médicos, eles conhecem os pastores. Aí eles gostam dos pastores. Gostam muito dos pastores. Especialmente os pastores pentecostais. Se eles tiverem a oportunidade de se manifestar num culto deles, é uma maravilha, porque eles gostam de dar show, né? Vamos lá no culto do pastor Joãozinho, a gente dá um showzinho lá. Por isso que eu aprendi a, literalmente, amarrar todos os demônios quando eu vou pregar. Nenhuma manifestação. Nenhuma. Aqui vocês não dão um show. Tá? Às vezes dão um show lá fora. Tá? Vão lá para fora. Mas esses demônios, eles são adorados nas cidades. As cidades preferem seus demônios do que a Cristo. As cidades preferem conviver com seus demônios do que conviver com a verdade. Porque os demônios dão lucro para as autoridades. Os demônios trazem lucro para a mídia. Agora, observe bem, mas pastor João, você está dizendo uma coisa que não é verdade. Tem mais 2 exemplos na Bíblia. Em Atos 16, 19, tem o caso daquela mulher que era uma pitonisa. Ela possuía um espírito de adivinhação. E Paulo está indo todos os dias para o seu lugar de oração, que era na beira do rio, porque onde os judeus não tinham sinagoga, Paulo costumava ir para a beira do rio, orar. Então Paulo está indo para a beira do rio, e aquela mulher ia na frente dele, e de Silas, gritando: esse homem são servos do Deus Altíssimo, vocês têm que ouvi-los. Qual é o pregador que não gosta disso?
propaganda gratuita, carro de som na sua frente, anunciando tudo o que você precisa ouvir. Mas depois de muitos dias, a Bíblia diz que Paulo percebeu ali um espírito de enfermidade e disse para ela: cala-te e sai dela em nome de Jesus. E a mulher perdeu o espírito de adivinhação. E o texto diz assim: vendo os seus senhores que se esvaziara ou que não tinham mais a sua fonte de lucro, fizeram um alvoroço, prenderam a Paulo e Silas. Porque eles lucravam na cidade com a adivinhação daquela mulher. Está vendo esse homem aqui? Quanto de dinheiro ele tem no bolso? Aí ela podia dizer assim: bem, no bolso direito, ele tem lá nota de 100. Tem mesmo. Todo mundo, que maravilha, tem nota de 100. E no bolso esquerdo, o que ele tem? Ele tem tais coisas no bolso esquerdo. Ela tinha um espírito de adivinhação, adivinhava as coisas, adivinhava cada detalhe, e isso dava dinheiro, era chamariz. Os homens que eram proprietários dela enriqueceram à custa disso, mas quando viram que ela perdeu o poder de adivinhação, prenderam a Paulo e a Silas. Então Deus deu a eles um outro campo missionário, a prisão. Lá pelo menos eles ganharam o carcereiro e toda a família aquela noite com o terremoto que deu lá dentro. Mas tem outro episódio na Bíblia. Tem aquele episódio de Atos 19, quando Paulo está em Éfeso. Paulo ficou um bom tempo em Éfeso pregando a palavra, e os efésios se converteram, trouxeram para a praça todos os seus livros de magia, seus livros religiosos, queimaram tudo, se desfizeram de todas as imagens de escultura que tinham, dos nichos com a Diana de Efésios. E aí, o que aconteceu lá em Atos? Eu faço questão de ler esse texto que está bem aqui à mão. Diz assim: por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício, fazer imagens. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses são deuses feitos por mãos humanas, não são deuses de verdade. E não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. E aí eles fizeram um levante, não é? Fizeram um levante e correram com Paulo ali da cidade de Éfeso, porque perderam a sua fonte de lucro, que era fazer os pequenos nichos e as imagens que eram vendidas na adoração ao templo de Diana. Então, os demônios, as cidades preferem os seus demônios. Você vai convir comigo que hoje a sociedade cultua não aqueles que tiveram uma vida reta, linda, perfeita, mas cultua exatamente aqueles que se suicidaram. Qual era o ídolo de jovens nosso na década de 80 e que se suicidou? Jimi Hendrix. Só os mais velhos sabem, não é? Jimi Hendrix. Mas cultuado. Esses dias o AC/DC esteve lá em Porto Alegre, no estádio, na Arena do Grêmio, não é? Reuniu lá mais de 60 mil, os jovens todos foram com roupas pretas, com caveira, entende? Colocaram máscaras, todos queriam parecer o AC/DC.
uma fonte de demônios. E o jornal, a mídia em geral, toda ela badala tudo aquilo, porque é importante. Aí você pega Raul Seixas, Paulo Coelho, os grupos de rock, cantores, e o próprio carnaval, que antigamente era uma festa de alegria, em que o povo tirava para festejar, sair às ruas, brincar, tornou-se uma festa demoníaca. Vocês vão convir comigo ou não? Uma festa demoníaca. Por trás das imagens, por trás de cada coreografia, sempre tem uma inspiração demoníaca. As cidades cultuam seus demônios e não querem largá-los. E eu poderia seguir nessa linha de raciocínio, mas a minha hora passa, eu quero ir para o último ponto aqui, porque o irmão já está de prontidão ali no teclado para tocar, e quando ele começa a tocar, eu tenho pouco tempo para terminar. Quando Paulo está perante o rei Agripa, fazendo uma defesa da sua fé, ele diz uma coisa interessante, ele dá o testemunho para o rei Agripa. Ele diz: rei, quando eu estava a caminho de Damasco para prender os cristãos, eu ouvi uma voz do céu que me dizia: levante-se, Saulo, para isso mesmo te levantei, para lhes abrires os olhos e para tirá-los das potestades de Satanás para Deus. Esta é a missão que Paulo falou tão claramente, quando ele diz aqui, ele diz aqui, para abrir os olhos do povo, converter o povo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados em mim. Essa é a missão. E Paulo foi para uma sociedade, à luz da cultura cristã hoje, uma sociedade negra, escura, perversa, que era o mundo greco-romano da época, que não tem comparação com os dias de hoje. Agora você vê bem, lá em 2 Coríntios 4, diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus. Não cegou o entendimento deles, não conseguem ver. João, ele chega a ir mais adiante, né? Em 1 João 5,19, quando ele diz: o mundo jaz no maligno. E os apóstolos tinham essa percepção do mundo espiritual. Por isso que Paulo fala, tanto em 2 Coríntios 13, versículo 10, versículos 3 e 4, e Efésios 6, 10, ele nos fala dessa potestade, dessa malignidade que quer dominar as pessoas e quer dominar as cidades. Então, quando Paulo fala sobre isso, aí eu me lembrei do texto de Mateus 4,12. Eu acho lindo esse texto, quando Jesus, ele sai de Cafarnaum, quando ele se muda de Cafarnaum. Esse texto também está lá em Lucas capítulo 4, mas está praticamente aqui em Mateus 4, quando Jesus ouve que João Batista tinha sido preso, 4,12, ele sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. E a razão dele morar em Cafarnaum é isso aqui, ó: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O Evangelho, ele leva luz para uma sociedade em trevas, e essa é a razão pela qual nós pregamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para levar conforto, levar amparo, mostrar ao povo que existe uma saída. Não que nós fiquemos livres de todo tipo de doença, não que a gente fique imune, não, nada disso.
Cada caso tem o seu caso, tem a sua solução. Mas eu quero mostrar esta manhã que tem esses demônios que governam cidades e governam vidas e são paparicados pela mídia nacional. E você vê esses demônios infiltrados em toda a nossa cultura. A cultura de Pernambuco, um dia eu vou vir aqui só fazer pesquisa na universidade. Cultura de Pernambuco é infestada de demônios. Cultura do Rio Grande do Sul é infestada de demônios. E as pessoas paparicam isso, adoram isso. Mas o Evangelho de Jesus Cristo veio para trazer luz. O Evangelho de Jesus veio para trazer libertação. Amém, amados? Quando eu estava numa crise muito grande, e eu não sabia a enfermidade que eu tinha, que era um ataque do diabo, acho que você vai ter que dar um dó maior para mim aí. Vamos ver se é isso mesmo. E aí, aquela noite Deus me deu um cântico antes de dormir, baseado na única frase do Salmo 23, porque tu estás comigo. Deus está com você. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Saí no tom errado, né? Saí, eu conheço meu ouvido. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo. Está muito alto, diminui um tom e meio. Isso. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal nenhum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Tu não conhecias mesmo, hein? Vamos ficar em pé então, agradecer a Deus. Aleluia. Aquele que está com Cristo. Cante essa música. Dá para cantar? Dá para cantar esse corinho, Carmen? Você não conhece, mas eu canto aqui. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei, eu não temerei. Porque tu estás comigo, porque tu estás comigo, mal nenhum me virá. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo viverá. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo